Estamos a praticamente 3 dias das eleições e é cada vez mais nítido que o presidente Jair Bolsonaro não aceitará o resultado das urnas no próximo domingo se não lhe for favorável. Mesmo sendo desmentido pelos fatos diariamente. Foi desmentido na questão do Roberto Jefferson e agora é desmentido nessa questão das rádios, ou seja, as rádios que ele acusou de não veicular o programa do presidente na campanha eleitoral, disseram que não publicaram as veiculações, 6 das 8 rádios acusadas pela campanha de Jair, informaram que não veicularam porque o partido não mandou os programas para serem veiculados. E o TSE, evidentemente, ele não tem a obrigação de fiscalizar a veiculação de rádio. Quem fiscaliza pela lei é a lei, Código Eleitoral. São os partidos que devem fiscalizar a veiculação ou não. De qualquer forma, o fake news de que haveria uma conspiração contra Bolsonaro na questão das veiculações foi detonado aí no mesmo dia, ou seja, as emissoras aí mandaram oficialmente notas informando que não publicaram, algumas não publicaram, 6 de 8 não publicaram porque o partido não mandou, simplesmente mandou, e eles oficiaram para o partido e o partido não mandou. Então, nessas 8 rádios acusadas, então, a não veiculação da mensagem do presidente na campanha eleitoral foi por culpa exclusivamente do PL, partido do candidato. Então, foi desmontado também isso. De qualquer forma, ele tenta dar seguimento a essa luta em glória dele contra o TSE e o STF, como se o STE e o STF fossem contra a sua eleição. Ora, o STE e o STF são 2 órgãos colegiados, não é? O STF tem 11 ministros, o TSE tem 7 ministros. Então, não é um clube do Bolinha, não. São 7 ministros num e 11 ministros no outro. Ou seja, pode haver divergência sim. Agora, Bolsonaro não aceita, na verdade, é a justiça. Ele, desde o começo do seu mandato, ele optou por brigar com as instituições ao invés de governar. O resultado é esse país está aí, né? A inflação chegou aí a maior inflação nos últimos 20 anos, desde o Plano Real, o gás a 120, carne a 60, é uma coisa impressionante. E os bolsonaristas levam isso como se nada fosse, ou seja, como se isso não representasse coisíssima nenhuma. No fundo, o que Bolsonaro fez foi ficar 4 anos nessa guerra ideológica dele, em que priorizou a questão da religião, né, sem enfrentar os problemas da administração, como a questão da vacinação do Covid-19, que ele simplesmente brincou, na verdade, né, fez troça das pessoas que estavam morrendo sem vacinação e também das pessoas que morriam sem oxigênio em Amazonas, na verdade. E agora vem dizer que ele foi o responsável pela vacinação. Ora, ele só vacinou as pessoas depois que o governo de São Paulo iniciou a vacinação em São Paulo contra a própria a orientação do governo federal. Aí sim que o Jair Bolsonaro comprou vacinas e mandou vacinas para nós. Teríamos evitado aí cerca de 400 mil mortos, como calculam os especialistas do setor. Então, Jair Bolsonaro está chegando no dia da eleição completamente desnorteado. Na verdade, ele sempre foi, apesar dos aliados dele, qualquer aliado de Bolsonaro que é próximo, que você conversa, diz que ele é um cara bacana, aquele cara que conta piada, aquela coisa toda, mas só isso não resolve. No fundo, o Bolsonaro, ao questionar o resultado das eleições, antes dessas eleições se realizarem, ele está dando um sinal para a população que já acha que vai perder de Lula, como indicam as pesquisas, e mais que não vai aceitar o resultado, ou seja, não vai botar as suas coisas dentro de uma mala e ir para casa, como faz todo político que é derrotado nas urnas de 4 em 4 anos. Não é verdade? Um bom dia para você.